Olá, pessoal! Alô, Noroeste Missões! O nosso programa está no ar e hoje temos a honra de receber o Rudinei Rodrigues, conhecido popularmente como Rudes Confirmadíssimo. Natural de Itaqui, ele é empresário, ativista social e vereador de Santa Maria. Eleito para seu segundo mandato consecutivo, consolidou-se como uma das principais lideranças da diversidade pelo bordão que se tornou sua marca registrada, Confirmadíssimo. Rudes foi um dos vereadores mais votados de Santa Maria nas eleições de 2024, se consolidando como uma liderança política no estado do Rio Grande do Sul. Rudes, na Câmara Municipal, tem destacada atuação em políticas sociais, também voltadas ao fortalecimento da cidadania, combate ao preconceito e promoção da dignidade humana. Reconhecido pelo seu carisma e inclusão social e também a defesa dos direitos humanos na região. Sua trajetória é marcada pela superação com temas ligados à igualdade, ao respeito e à valorização das pessoas. Rude, seja muito bem-vindo à TV Minuano e em especial ao nosso programa. Boa tarde a todos os telespectadores, da TV Minuano. A você, Nadine, é uma honra estar falando hoje com você, com todo esse público que assiste a TV Minuano. Rudes, eu queria que tu começasse contando, hoje tu és referência para muitas pessoas dentro do estado do Rio Grande do Sul, não só pela tua atuação, mas também pela tua trajetória de vida, né? Não só a trajetória política e de empreendedorismo. O que eu queria que tu iniciasse para a gente contando como foi essa tua saída lá de uma cidade da fronteira, lá na ponta, né, do nosso estado, que é a cidade de Itaqui, minha vizinha de São Borja, e vir para uma cidade, para a região central e se tornar uma liderança e mais, estar num cargo público, né, uma autoridade hoje na região central do nosso estado, com destacada atuação no estado todo. Bom, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade e eu digo desde já que através das oportunidades eu cheguei hoje ao meu segundo mandato e a ser empresário da cidade de Santa Maria. Com 16 anos eu saio de Itaqui, lá da fronteira oeste, expulso de casa pela minha orientação sexual. Fui criado pelos meus avós, maternos, onde meu avô, que hoje não está mais entre nós, não aceitou a minha orientação sexual. Então, eu fui expulso de casa e percorri alguns vizinhos, vizinhas, pessoas que acolheram a mim e me deram muitas vezes um prato de comida, um pouso. Mas eu queria muito mais, eu queria ter oportunidade de emprego, eu queria ter oportunidade de uma educação. Eu não me via mais em Itaqui, residindo naquela cidade. Aonde eu fui parar em Juí, primeiramente, e de Juí eu conheci, então, uma trans que me levou diretamente para Santa Maria. Santa Maria, então, eu percorri as ruas. Infelizmente, não tive a oportunidade de emprego, onde eu vivi 2 anos nas ruas, me prostituindo, vivendo na rua, comendo muitas vezes do que tinha no latão do lixo, muitas vezes dormi no vagão do trem, que hoje é a Gare de Santa Maria, que todos conhecem, que lá existe o desenvolvimento da nossa cidade de Santa Maria, e muitas vezes também acompanhado de muitas dores, de muitas outras colegas travestis, e muitas vezes a gente se submetendo a muitas coisas que realmente à noite nos dificulta, que é a droga, a prostituição, a questão de pessoas serem preconceituosas, pessoas que muitas vezes paravam na rua para nos bater, jogar pedra, nos insultar, e eu senti essa dor. Mas eu nunca desisti de ter uma nova oportunidade dentro de Santa Maria e também alcançar um grande objetivo, que era ter a minha casa. Rude, sabe que tu me emociona, né, de falar dessa forma, de uma forma tão clara, de uma vivência triste, né, de uma vivência que não é, o que muitos que hoje são da causa LGBT passam e que ficam às escondidas, né, que a gente não consegue debater sobre esse assunto muitas vezes. E ver hoje uma autoridade, ver um cidadão e, acima de tudo, uma liderança regional falar abertamente sobre a sua própria história, sendo referência para tantas outras pessoas, né, que a gente tem no nosso estado e fora dele, me arrepiei inteira aqui quando tu começou a falar de uma forma
não vitimada dessa situação, né? Mas muito pelo contrário, de superação, né, de tudo isso que tu passaste. Então, realmente, assim, o que a gente sabe a teu respeito, a gente te parabeniza, assim, por toda essa força e superação que tu és hoje referência. Como surgiu a política na tua vida? A partir de que momento, então, ela surgiu? 2019, Nadine, eu acompanhei a minha irmã que descobriu que estava com câncer, com diagnóstico, câncer no útero esquerdo, e ali eu me apavorei e acabei ajudando ela em Santa Maria, levando ela de Itaqui para Santa Maria, aonde consegui custear a sua operação para tirar umas pedras nos rins, mas também a questão da oncologia era muito mais cara, muito mais difícil. Então, passamos pelas OBS, pela saúde pública, mais de 50 dias de uma OBS para outra, e aonde eu fui atrás do secretário de saúde, pedir um socorro, pedir uma ajuda, que a gente pudesse, então, de entrar até o USP, que é o hospital mais popular, né, dentro de Santa Maria, onde conseguimos vários médicos e tratamentos sobre oncologia com mais qualidade e com mais precisão. Então, pedi ajuda a esse secretário, que nos atendeu de imediato, me deu várias orientações do que eu devia fazer, e aí chegamos a dentro do USP e fomos, então, contemplar em 4 dias, né, depois de 60 dias, através desse socorro, fomos contemplados por esse médico e também por Deus. Eu certeza que Deus nos encaminhou, e a minha irmã fez essa cirurgia, né, e deu tudo certo. Hoje ela está aqui conosco, faz o seu tratamento todo ano, periodicamente, e volta a Santa Maria. E aí eu tive o convite do doutor Francisco Harrison, que é um oncologista, médico e major, e onde ele me ajudou e me deu essa atenção. Aonde ele me deu atenção por 2 vezes. Essa minha irmã fez a cirurgia, ela era itaquiense, e onde ela quis voltar para Itaqui, onde ela passou por um grande problema, que foi onde estourou todos os pontos. Ela não deveria ter voltado antes de 3 meses para Itaqui. E ela precisou de novo, né, do USP, precisou desse atendimento via SUS, e onde eu acabei aceitando, então, entrar nessa nova caminhada, desse novo desafio que foi através da política. Mas eu resisti no início, não queria, porque a minha vida não era política, não sabia falar, não sabia articular nada sobre política, não tinha ainda entendimento sobre política, por mais que a gente sabe todos os dias a nossa vida é uma política, mas eu não aceitei de imediato. Aceitei por segundo, quando fomos ver, eu já afiliada do MDB, desde Itaqui, o nosso prefeito tão amado que foi, hoje não está em nós também, Silas do Valduarte, que fez uma belíssima gestão pelaquela fronteira oeste e que, sim, deixou um grande legado em Itaqui. Foi um grande político, né? E fazer um adendo aqui, meu parente, inclusive, né? E com esse viés ali de conversas entre municípios, também consegui aprender com o Silas. Ele realmente fez muito por Itaqui. Mas a tua história remonta, então, à tua entrada na política por também uma necessidade e o reconhecimento de que, através da política, vidas mudam. Foi mais ou menos este emocional que te levou hoje a atuar politicamente? Sim, por quê? Porque em 2019, Nadine, e para todos que estão assistindo, 2019, Santa Maria, acabamos perdendo 5 mulheres trans travestis na rua, né? Assassinadas, ceifadas, vidas ceifadas, LGBTQIA+, mulheres que estavam ali na rua, trabalhando, buscando seu sustento para dentro da sua casa, e que foram, né, infelizmente mortas pelo preconceito, pelo feminicídio. Teve 2 casos sobre o feminicídio de mulheres trans. E, então, isso nos abalou muito. Eu que vinha trabalhando com a Verônica, que era uma mulher trans, que também tinha um trabalho social dentro da comunidade, e eu, como empresário, nós fazíamos Natal solidário, Dia da Criança, nós estávamos sempre preocupados em ajudar a nossa comunidade.
E também eu sempre tive grupos de esporte dentro do vôlei, do voleibol, dentro do time de futsal amador, pessoas que me acolhiam, pessoas que também levavam o nome da minha empresa dentro da nossa cidade de Santa Maria. Então, eu sempre fui uma pessoa que acreditei e acredito muito no esporte e também nesses projetos sociais que as comunidades conseguem chegar lá na ponta e fazer a diferença na vida das famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. A gente sabe desse teu histórico, né, de trabalhar com as questões sociais do município, de sempre fazer estender a mão, né, aos que mais precisam. Rudis, a gente está numa pauta esse mês que é uma pauta de alusão, né, à comunidade LGBT, à causa LGBT. E claro, nós estamos falando de política, estamos falando de uma história de vida, mas não podemos deixar de falar dessa pauta, até porque tu és muito representativo. E eu gostaria de saber de ti, Rudis, nesse momento, quais são os avanços que tu consegue ver desde o momento que tu te identificaste lá atrás, né, fazendo parte dessa comunidade, ter entrado hoje para a política, trazendo essa pauta da diversidade. Quais são esses avanços que tu consegue ver e o que a gente ainda precisa para avançar ainda mais em pautas significativas como essa? Hoje nós temos uma parceria com o FSM, Universidade Federal de Santa Maria, para nós termos o nosso conselho LGBTQIA+, e também nós conseguimos colocar no calendário municipal de Santa Maria o primeiro festival LGBTQIA+ internacional, onde a gente traz times, né, de voleibol de várias cidades, até fora do país, como a Argentina. Nós também temos vários projetos de diversidade, que trabalham sobre empregabilidade para a nossa comunidade LGBTQIA+, as comunidades que possam também ter a prioridade dentro do ensino médio, né, assim como no EJA, ensino fundamental. E nós temos avançado muito, principalmente na empregabilidade, que a gente nunca teve muitas oportunidades. Muitas vezes a sociedade nos jogava para as ruas, para a prostituição, e que hoje nós temos sim ocupando esse espaço que muitas vezes foram nos negados. E que hoje nós temos professores LGBT, advogados, médicos, enfermeiros. Hoje mesmo conversei com uma técnica de enfermagem, mulher trans, que me deixou muito orgulhoso, porque ela também passou pelas ruas e hoje ela é uma técnica de enfermagem que está atuando, cuidando também dentro dos lares de idosos e idosas, que isso nos deixa muito felizes. É fazer que a nossa comunidade que tenha visibilidade, mas também que tenha oportunidade de emprego, tenha oportunidade de ter sua moradia, sua educação, a saúde garantida. Isso nos faz feliz. Temos muito ainda a conquistar, né? Temos muitas leis que ainda não nos amparam completamente, mas a gente não vai desistir, não vamos mais voltar para dentro dos armários. E eu digo, nós temos que nos unirmos muito, porque a nossa comunidade ainda precisa entender que juntos nós somos muito mais fortes. Nós estamos num canal de comunicação aqui que vai abranger não só o estado do Rio Grande do Sul, como fora também, né, Rudis? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre a importância do mês de junho ser esse mês que significa tanto, né, para a causa LGBT. Esse mês é o mês que a gente celebra a nossa comunidade LGBTQIA+, o mês do orgulho. Mas não falamos só do orgulho, a gente fala também da importância que é a nossa luta, a nossa resistência, o que nós combatemos o preconceito, a discriminação. Nós não aceitamos mais nos empurrarem para dentro do armário sem nos dar direito à igualdade, ao respeito, à inclusão. Nós temos muitas pessoas também que são deficientes, que são LGBTs, que muitas vezes não têm espaço, principalmente pessoas PCDs, e nós temos que sim estar sempre cobrando de políticas públicas, políticas que nos deem o direito como todos. Então, nós somos pessoas, somos pagadores de impostos, pessoas que estamos ali lutando todo dia para sobreviver em uma sociedade. E nós não queremos nada que não seja nós, o direito. Sim, nós queremos reconhecimento dentro de uma educação, dentro de um trabalho, que possamos viver numa paz entre todos os cidadãos e cidadãs, porque somos iguais
e não aceitamos mais nos diminuírem, nos jogarem porta fora, nos colocar para dentro de um armário e nos trancar, porque nós somos cidadãos que merecemos respeito, assim como nós respeitamos a todos, nós temos também que viver num país mais igualitário. Ruth, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos aqui a conversar e te escutar com essa claridade que tu fala dessa pauta, com essa verdade que vem do teu coração e tentar multiplicar todas essas mensagens aí que tu tens colocado para nós, para todos os telespectadores. Já voltamos. Retornando ao nosso programa com o vereador de Santa Maria, do nosso estado do Rio Grande do Sul, um militante da causa LGBT e também um cara que faz um trabalho fenomenal na área de assistência social do município. Rudis, vamos voltar um pouquinho aqui na tua história, fazer esse compilado aqui com a tua história política também e principalmente com a causa e a bandeira que tu defende hoje. Como é que tu vê essa tua trajetória, que hoje, eu vou ter que colocar isso na TV, eu não tenho como não colocar nesse momento, mas tu saíste das ruas, tu te profissionalizou, tu és um empresário, hoje tu és um vereador, está num cargo de liderança de um dos maiores municípios do nosso estado do Rio Grande do Sul e é pré-candidato a deputado. Como é que tu te enxerga numa situação como essa? Como é que tu conta essa história? Tu já tinha pensado nessa possibilidade de tu ser um representante fora do nosso estado? Nadine, para mim, nos pega muito de surpresa quando eu recebi o convite do presidente do nosso partido, do MDB, que é o Zanquim, e também ao convite do nosso presidente nacional, Baleia Rossi. Primeiramente, eu olho toda a minha trajetória desde Itaqui, aonde eu passei por Itaqui, sou filho daquela terra, também filho de São Borja, onde vivi alguns anos na Patrícia Petitjean, na minha época de criança, né, de adolescente. Também tenho uma avó que mora em São Borja, com 92 anos, na casa, lá na Patrícia Petitjean. Passo, então, pelas ruas, né, de Santa Maria, passei pela Constituição com 2 anos, onde fui convidado para ser garçom de uma casa noturna por 9 anos, com carteira assinada, com direitos garantidos, na maior casa, né, que existe em Santa Maria, que era Top Club, casa noturna. Fui garçom daquela casa e aonde me tornei empresário, então, hoje 16 anos empresário, e me tornando em 2020, então, vereador de primeiro mandato, o 5º vereador mais votado em Santa Maria, quebrando o tabu sobre o preconceito, ter o primeiro homem gay eleito na cidade de Santa Maria, uma cidade conservadora. Muitos não acreditavam o que o vereador Ruth ia fazer dentro daquela casa legislativa, onde levantei pautas da deficiência, da questão da comunidade surda, dando possibilidade, nossas mães com crianças deficientes, porque não é só o autismo que a gente fala sobre deficiência. Então, levei a bandeira LGBTQIA+, levantei a bandeira hoje da mãe solo, que eu fui também, né, uma pessoa que tive uma mãe, e tenho uma mãe que criaste os filhos praticamente sozinha, trabalhando como mulher doméstica, como mãe doméstica, também uma mãe zelosa pelos seus filhos, com pessoas em São Borja que deram muitas oportunidades àquela minha mãe. Então, sou muito grata àquelas famílias e eu sei o quanto é doloroso uma mãe solo criar seus filhos sozinha. Então, levantamos essa bandeira também dentro da Casa Legislativa, a nossos idosos e idosas, por entender como a minha avó muitas vezes não teve a voz, né, para poder defender o neto, que ela sempre quis defender, porque quem mandava em casa era o homem. Então, também eu entendo, nunca guardei mágoa, nunca guardei rancor, nunca guardei um ódio no coração sobre a questão do meu avô não ter aceitação sobre a minha vida. E hoje eu entendo que pessoas mais antigas era outra cultura, era outro sistema sobre a vida. Então, conseguimos se perdoar, eu e meu avô, né? Em telefone, não consegui poder me despedir dele. Meu aniversário é 22 de setembro, a gente se falou pelo telefone, ele me pediu perdão, pediu para ele voltar para casa, e no dia 17 de setembro, então, 2004, ele veio falecer. Não deu tempo de nosso despedir em vida, mas ficou
sim, um perdão na cabeça, no coração, na mente, e tenho certeza que Ele está descansando ao lado do nosso Pai. Então, eu sou uma pessoa muito tranquila sobre a vida. Eu sempre sonhei em construir uma nova história para mim. E eu tenho certeza que Deus é a nossa Senhora Aparecida, que eu tenho muita devoção. Hoje elas estão me privilegiando com uma nova história, um novo rumo, novos desafios. E a vida é isso. Cada dia é uma história, cada dia é um momento diferente. Temos que viver e crer muito em Deus. Deus é o maior o ponto que a gente pode ter na nossa vida é Deus. Então eu tenho muita fé nele. Sou uma pessoa que cultuo a religião matriz africana, né? Sou devoto também da Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que o maior caminho é Deus. Deus, ele pode transformar a vida de todos nós. Eu sempre digo para os meus amigos e amigas LGBTQIA+, nunca desistam dos seus sonhos, nunca desistam que amanhã pode ser um dia melhor, porque só Deus pode nos levar daqui. É Ele que sabe do nosso momento, da nossa hora certa, e nós temos que sempre percorrer para um caminho mais certo que nós possamos ter. Nós estamos, como falávamos, né, no mês LGBT e alusão à importância dessa data. E Santa Maria, hoje onde tu estás prestando serviço público, tem uma data específica, alguma programação específica para levar essa pauta ainda mais multiplicada para outros lugares? Sim, nós temos agora dia 20 e 21, quinto ano consecutivo, o Festival Internacional de Voleibol, onde nós vamos estar recebendo a nossa madrinha do nosso festival de voleibol, que é a Tiffany Abreu, jogadora do Osasco, campeã, tricampeã, uma mulher trans, que também é a força e a resistência, que muitas cidades ainda têm o preconceito contra nossas mulheres trans, como jogadora, como participante no esporte. E nós temos a nossa madrinha, Tiffany Abreu, que é uma pessoa que brilhanta muito o nosso festival e faz que Santa Maria seja uma cidade acolhedora, uma cidade que acolhe a comunidade LGBT em todas as cidades. Então, eu fico muito feliz de ter a Tiffany como nossa madrinha, agradecer o Jean Pé, que acreditou nesse festival, e eu, por estar lá como segundo mandato, né, como vereador. Agora em 2024, fui o terceiro vereador mais votado também, e eu agradeço a cidade de Santa Maria por essa oportunidade, o povo, porque é o povo que nos elege, o povo que acredita em nós, e eu tenho certeza da minha primeira legislatura para a segunda legislatura, eu fiz 75% de votação mais de Medellín. Então isso quer dizer que nos dá credibilidade, que a população acredita no nosso trabalho, que o nosso trabalho é social, um trabalho humanizado, um trabalho com compromisso com a nossa cidade. E é isso que a gente quer levar para a nossa fronteira oeste, levar para nossas missões, né, na Terra Noroeste, missões aí, para todo mundo, para o nosso estado e Rio Grande do Sul. E nós acreditamos muito, transformando a vida das pessoas. É na questão humanitária. Confirmadíssimo, esse é o Rudes, nosso vereador de Santa Maria, confirmadíssimo no coração de todos os gaúchos que te conhecem, sem sombra de dúvida, e que conhecem a tua história. Muito obrigado pela participação.